Então, eu fico muito feliz de estar aqui com o Pete colaborando para essa força, né, de fazer a comunidade se fortalecer mesmo virtualmente, né, que é assim que a gente pode fazer agora. Então, a ideia aqui é um pouco essa, assim, a gente se fortalecer como ser humano e como comunidade juntos, né. E essa live é a segunda de uma série de lives que eu comecei, na verdade, na semana passada. Então, Words Alive, uma conversa além das palavras. A ideia é que a gente aprofunde o significado das palavras, que a gente reflita sobre o que está por detrás e o que desperta dentro da gente quando a gente reflete sobre uma palavra, né? Então, convidei hoje Pete, que é muito especial, assim, é uma pessoa que sempre me emociona, uma pessoa que está no meu coração de um lugar assim que não tem palavras e que a gente vai falar sobre natureza e humano. Com certeza, eu estava refletindo antes e o quanto que Pete, né, assim, são duas palavras que só por isso já são duas palavras que já despertam dentro de cada um muita coisa, né? Assim, enfim, acho que é muito particular, né? Como cada assim humano desperta dentro de si são duas palavras muito particulares o que cada um reflete, né? Sobre isso. É que é interessante, talvez, ver que a gente tem naturezas complementares. Eu e você. Aí, de certa forma, todas as pessoas que vão compartilhar essa conversa, podia escolher, fica dormindo mais, ou tá fazendo outra coisa. E tá tudo certo, mas é muito interessante esse processo que a natureza tem para agregar, às vezes são similaridades, pontos de ligação e entendimento, aí às vezes são pontos de curiosidade e falando, sempre tem umas coisas que eu posso aprender com ela, ou com ele, ou aquele lugar, ou aquela coisa. Então, a natureza, ela tem essa qualidade poética, assim, de juntar pessoas, juntar pessoas com lugares, pessoas com coisas, assim, que às vezes, assim, a gente até fala sincronicidade, mas, assim, também em certos círculos, as pessoas até estão deixando de lado a palavra sincronicidade, assim, essas coisas por acaso, assim, sacando que, na verdade, essa natureza do ser humano pegar e ter afinidades, também as desafinidades, você pode falar, é normal, assim, da gente. A natureza em si, ela é muito complexa, porém muito simples. Ela começa de coisas muito simples, muito antes do tempo dos seres humanos apareceram. Então, de certa forma, a natureza com a sua complexidade, a gente fala simples, porém complexo no mesmo tempo. Isso pode surgir outra palavra, um paradoxo. Assim, como que pode ser simples e complexo no mesmo tempo? Sim, uma vez eu perguntei para você que ficou muito forte para mim, assim, que estava pensando em como a gente tem muito do nosso pensamento dual, né? E quanto que a espiritualidade, no geral, fala assim da união, da dualidade, né? E aí eu te perguntei, mas como é a dualidade na natureza, né? Que é o que você está chamando de paradoxo, né? Que eu acho muito interessante a gente ter essa percepção. É muito interessante, porque na natureza, tipo, a gente pode falar, a natureza ela também tem suas naturezas, tem suas individualidades, mas a natureza da natureza é dessa de ter essa interconexão entre os paisagens, os elementos da paisagem, como
as plantas, os animais, assim, e as pessoas, de uma forma muito sutil e muito direta. Então, na natureza não tem tanto essa separação. Aí fica complexo para a gente, porque a gente vê as coisas individualmente, aí a gente tem nomes para tudo, então a gente tem uma mente suficiente de separar e categorizar tudo, inclusive homens e mulheres, assim, depende que bom e ruim, assim, depende, mas a gente pode falar que o mundo é relativo. Tipo, não é teoria de relativo, mas assim, se é bom ou ruim, sempre depende. Um, a natureza, ela trabalha com polaridades meio que de propósito, porque garante movimento. Assim, a gente nasce dentro de um sistema solar, dentro de uma galáxia, dentro de universos assim que estão em movimento. Aí esse movimento, ela provoca encontros entre coisas. Aí essa, talvez, o fio invisível atrás dos encontros, a gente pode falar que é a espiritualidade. É que cada uma de nós, a gente sabe que existe, porque a gente tem momentos sublimes, assim, de encontro, de a sensação de ser de se unir com momentos, experiências, pessoas, cachoeiras, cachorros, pedras, água, essas coisas todas. Então, essa interligação de todas as coisas é como se fosse, para mim, a espiritualidade. Religião é outra coisa, assim. Sim. O que é complexo é que a gente tem uma mente que foi treinado de separar as coisas. Aí não é pouca coisa, aí não é pouco tempo que está sendo treinado a fazer isso. Nós herdamos isso quando nascemos, assim. Então já era o jeito que o ser humano assumido que ia fazer as coisas, de separar as coisas em vez de entrar nesse fluxo sublime, assim, de compartilhar. Aí a gente tem, de certa forma, um anseio por isso, porque imagina, a gente nasce de mãe, então a gente está unida até pelo um cordão umbilical que está lá, de repente, paf, a gente está no mundo, aí a gente tem tido essa conexão íntima com a mãe durante, assim, tantos meses, assim, de, tipo, amamentação. Aí o pai, ela também está dentro da gente, via num espaço que, na verdade, às vezes não é tão perto, mas a gente tem essa coisa de separação que a gente passa quando a gente nasce. Aí isso faz com que a gente fica numa procura de quem a gente é, de certa forma, porque assim, as plantas não têm esse trauma, assim, os animais, elas têm outras formas, mas talvez os mamíferos é muito forte, assim, porque a gente fica muito próximo à mãe, fica em família durante muito tempo, assim. Então, a gente tem uma separação que acontece que faz com que a gente pode passar muito tempo, pode ser uma vida inteira, procurando primeiro quem sou eu, aí, minha natureza, ok, às vezes ela fica escondida, assim. Aí, às vezes, assim, tentando de várias maneiras de se achar, para voltar a essa sensação de tá tudo bem, assim, eu me sinto bem, eu me sinto sintonizado, assim, que a gente pode falar que é a espiritualidade. Sim. Acho que depois que a gente sai... não, fala você. Não, o que eu acho que, para mim, o que vem isso é como a gente está massificado, né? O que você está falando, né? Que a gente tem, acaba sendo um pensamento muito linear do que a educação traz, do que a gente tem que ser, da onde você tem que se encaixar. Eu acho uma coisa que você fala também que para mim eu sempre lembro é que a gente tem a necessidade de saber. E eu sempre, quando eu acho que eu tenho que saber alguma coisa, eu lembro de você falando, não, assim, a gente tem que sim, né, que assim na escola você tem que saber a resposta. Se você não sabe, você é burro, né? É isso aí. E aí, nesse momento também, como a gente está nessa incerteza, assim, entre saber e não saber, né? E tem essa... Então, assim, só conectando com o que você estava falando,
eu acho que é uma descoberta, né, dessa individualidade e do que nos torna únicos na nossa própria natureza, né? E descobrir a nossa própria natureza, né? Sim. Que o saber é uma palavra meio pesada, assim, porque está vinculado a um monte de coisa, mas a curiosidade é que leva o saber. Então, a curiosidade é importante, nunca perder. Assim, porque enquanto a gente tem a curiosidade, sendo que cada momento é diferente, isso é garantido simplesmente porque a Terra revolve, mas ela nunca volta para a mesma posição no universo. De repente, ela está em movimento espiralada, parece que é um círculo, mas não é uma espiral, que garante que os momentos nunca são iguais. Então, se a gente consegue manter a curiosidade viva dentro da gente, cada momento, teoricamente, ela pode ser diferente. É que aí, às vezes, a gente prende a realidade, assim, que a gente acaba sofrendo porque se a gente não está presente, assim, a curiosidade faz com que a gente sabe exatamente o que está acontecendo. Ela permite a gente se falar, atualizar, isso é relatividade, assim, aí o momento de experiência é relativo ao contexto. Então, quando a gente está preso, tipo, dentro da situação, assim, que a gente tem o tempo todo, assim, essas coisas pesadas, tipo, a morte, assim, de tantas pessoas, pessoas que a gente conhece e pessoas que a gente não conhece. A gente começa a ter essa restrição que tá todo mundo, assim, tipo, como para algumas pessoas é uma panela de pressão, assim, de repente, para outras pessoas, assim, é um momento sublime, assim, mas exige, tipo, você falou essa palavra massificada. A gente precisa uma do outro. A natureza do ser humano é essa, assim, do amor, da empatia, de conexão, assim. A gente precisa disso. Ou é homem com mulher, homem com homem, mulher com mulher, mas a gente precisa, porque dessa forma a gente consegue criar um pouco de sentido na vida, assim, percebendo nos outros o jeito que elas vivem as vidas, mas percebendo em mim, fora os outros, assim, em mim, o que eu sinto, o que isso tem a ver comigo. Aí, o mais que eu consigo manter esse campo aberto, aí meio que brincar ou dançar com essa relação, o mais saudável que eu fico. Mas a tendência, a mente sempre está querendo fechar o negócio, falar, não, 2 mais 2 é 4, eu tenho uma resposta, eu sei, mas Quando na 2 mais verdade 2 é 5, né? Na verdade. Assim, depende, 4 pode ser 3 mais 1, pode ser 4 mais 3 mais 2, assim, mas assim, ela tem uma conta que fecha, assim, de repente. Mas o que você está falando também é de cada um perceber a experiência de si, né? Assim, qual é a sua própria experiência de tudo isso, né? Sei. Não, de novo, massificar ou generalizar o teu próprio sentimento, né? Ou a tua própria percepção. Eu sinto que nesse momento tem, assim, dia após dia, né? Eu falo que o mantra da quarentena é um dia após o outro, né? Acho que todo mundo está vivendo isso. E aí, assim, como tem momentos de muita potência, né? Que a gente vê, assim, eu percebo isso, assim, que tem um campo muito aberto de renovação através do caos, né? Então, é muito forte, porque ao mesmo tempo tem tanto, né? Enfim, nem dá para pôr em palavras aqui, mas assim, é muito difícil o que está acontecendo. Então, é muito importante, acho que, falar sobre assim, essa natureza interna de como perceber a nossa própria percepção sem a influência, né, de tudo que está acontecendo à volta, e estar bem sensível a essa percepção interna, né, da nossa própria natureza. Você falou super bem, assim, de repente é importante que a gente consiga se sensibilizar para nós mesmos, se acolher,
assim, que é uma coisa muito particular. Depois a gente pode racionalizar ou tentar racionalizar e colocar em palavras para comunicar ou conversar com os outros, que isso está sendo um pouco a barra, assim, de repente, quando eu estou nessa tumulto, aí tá todo mundo no mesmo tempo, assim, nessa coisa do um mar, assim, de repente, turbulento num barco, assim, de repente, aí às vezes a gente está em sintonia, às vezes a gente, tipo, pum, é uma onda contra onda, assim. Mas o primeiro passo, assim, é ter espaço interno para a gente se acolher, porque às vezes a gente não aprendeu a se acolher, assim, tipo, isso vem, tipo, quando a gente nasce, assim, de repente que vem de uma linhagem, tipo, a gente não tem muito longe no passado, a era vitoriana, quando as crianças eram, tipo, nos braços do babá para cuidar. Aí a gente, na verdade, queria mãe e pai, mas o mãe e pai estavam ocupados. Aí isso faz parte da sociedade moderna, que tem um monte de nós que não tivemos uma convivência do colo, do amor, de verdade. A gente tem um colo é amor que estava lá, ou não estava, assim, colo é amor para alguns, era televisão, assim, de repente, ou avó, ou vizinha, assim, tipo, tudo aconteceu. Exato. Então, não necessariamente a gente sabe essa profundidade de se acolher, talvez porque não fomos acolhidos. Mas nunca é tarde demais essa coisa. Assim, é uma das coisas que a gente procura. Amigo é amiga, exatamente por isso. A gente procura parceiro, parceira, exatamente por isso, para ver se alguém consegue me entender. Assim, alguém pode me acolher. Só Uhum. que às vezes, assim, a gente, tipo, é interessante isso, porque isso envolve os elementos da atração, assim, a repulsa. A gente tem Uhum. 5 elementos, assim, a terra, a água, fogo. A terra e a água são mais pesado, fogo e ar são mais leves, é o espaço que acolhe esses elementos, assim. Sim. Então, dependendo de se a gente está num numa sociedade ativo vivendo que é muito espaço, é muito dinâmica, ou eu estou dentro de um apartamento assim, ou como a gente está dentro de num quase tipo um Airbnb assim, mais baratinho assim, de repente a gente está com pouco espaço. Então, pouco espaço, isso como, tipo, o elemento A, se for espremer A, ela explode, assim, ela quer escapar, assim, de repente ela, tipo, bah, não dá, não dá, assim, aí tem que, tipo, tem que estar dando conta disso. Só que é interessante, assim, tipo, você gosta de cantar, tal, um dos lugares que a gente tem mais liberdade na casa ou num apartamento seria o banheiro, ou na varanda, que, tipo, alguns lugares as pessoas até usaram a sacada, a varanda, socialmente, para cantar, para gritar, para nada, para ninguém, não para nada, elas estavam aplaudindo os médicos, as enfermeiras, assim, mas essa coisa de como se fosse, tipo, a Copa do Mundo, extravasa uma energia enorme, assim, que está lá, que no momento ela não está podendo sair. Então é importante saber primeiro, assim, se acolher, aí falar, não, isso é real que eu estou sentindo, mas o que ele está tendo também é a possibilidade de perceber que daqui 1, 2 dias, eu estou bem de novo. Aí talvez, quando eu estava correndo no trabalho, ou assim, no serviço, eu não estava percebendo o fato que, na verdade, eu tenho uma mudança que é relativamente rápido. Ou é muito lento, assim, às vezes você fala de biorritmos. Então, a gente tem as emoções, elas seguem isso, elas seguem a lua, assim, muito forte. Aí, geralmente, as mulheres estão muito mais ligadas nessa Sim. sensibilidade da lua do que os homens sentem, mas de repente uma das coisas é assim, homem criado é, não chora, não, homem não chora, não, você é forte, forte, você é É. macho, assim, só que a gente agora sabe, assim, foi liberalizado no mundo, a gente sabe que o mundo está cheio de homem sensível, assim, de repente aí o pai nunca aceitou isso. Só, cara, o que eu faço? Assim, de repente, então a parte é acolher a sensibilidade, seja homem ou mulher. Eu acho muito Assim, aí, bonito, assim, quando você faz esse movimento, né? Também é uma coisa que aham, sempre me trouxe, assim,
movimento da onda, né? De subir e descer, Aham. assim. E o quanto que é a gente, que assim, eu estou generalizando, né? No sentido da natureza dos elementos mesmo, né? Tudo é Aham. onda e tudo sobe e desce, tudo vem para dentro e para fora, né? Se você olha Uhum. na natureza, não tem linhas retas, né? A gente está sempre sendo acolhido por essa sobe e desce, assim, né? Well, E eu acho que até nesse momento, assim, tem muito disso, né? De saber, tipo, dentro da sua própria casa, entender que depois de uma descida vai vir uma subida. E como fazer subir, né? Eu acho que isso vem numa pergunta que a Letícia fez aqui, de Aham. como lidar com o medo nesse momento, né? Acho Uhum. que é bem importante, assim, mas essa reflexão com os elementos da natureza, né? Assim, tipo, o antes de uma tempestade, né? Como vai acumulando, acumulando, acumulando e aí depois ele solta, né? E aí Uhum. ele rega, né? E ele traz uma nova vida, né? Enfim, então esses fluxos, né? Aham. Bom, falou um monte de coisa interessante, assim. Então, acho que uma das coisas com medo, assim, depende, assim, uma coisa que rola bem é cantar. Põe uma música, assim, depende, que faz com que você quer cantar ou quer se mexer. Porque, como eu falei, o medo, assim, aí tem uma qualidade pesado, invisível, assim, de repente você tem que meio que conter ela dentro de você, enquanto ela tá uma coisa assim, meio amorfa, assim, você pode até tentar descrever o que é esse medo, o jeito que ela te toca, onde ela reside no seu corpo, assim, que é importante usar. O corpo tem toda uma memória, o corpo tem todo um relacionamento com os elementos da Terra. Então, para algumas pessoas, é para ficar parada, aí deitar, põe o corpo total em contato com o chão, assim, depende, ou de frente, ou de trás, assim, mas deitar, para a sensação do amparo, porque aí ficar em cima de dois pés, ou só sentado em cima da bunda, é muito pouco. Nosso corpo é totalmente telúrico, é como se fosse um imã, assim. Aí para algumas pessoas é isso, ou umas pessoas assim, vai ser tocar água, então vai, toma um banho, lava a louça, assim, depende. Quando vai cantar é ótimo, assim, porque o medo não consegue, você não consegue manter o medo enquanto você está cantando. Assim, você foca no ritmo da música, você foca, assim, ela começa a puxar de você, assim, do cabeça, do coração, do corpo, assim, aí ela começa a modular a respiração dentro da gente, então ela permite com que, assim, o medo, assim, ele diminui essas coisas, essa coisa do é o invisível que ficam preso dentro da gente, que a gente tem a sensação que tem que resolver elas. Primeiro, você reconhecer que você tem, ou ela está lá. Aí depois é como diminui essa pressão interna. Tal, para algumas pessoas vai falar, mas assim, depende. Tem Marina está umas falando de pessoas que dançar também, né? tem gente que fala muito. Aí, particularmente quando elas são nervosos ou estão com medo, assim, de repente, aí, às vezes, se você está preso dentro de um apartamento, você fica falando para as outras pessoas, assim, as outras pessoas vão ficar cansadas, assim, que você está sempre falando, assim, de repente. Então, tem que ver como que vai gastar essa energia, tal como eu falei. Banheiro é ótimo, você vai tomar banho, geralmente você está sozinho, você vai sentar na privada, assim, uma varanda, assim, depende. A parte é a gente perder vergonha de si agora, porque aí, putz, cara, tá todo mundo na mesma parada, assim, então, assim, loucura é relativa também. Sérgio, deixa eu só falar uma coisa, assim, antes você falou do movimento da água, de não ter linha reta na natureza, mas é só tem que só de corrigir, porque é o único lugar que você acha a linha reta é onde a água tem descansada. Embaixo dos lagos, embaixo do mar, se cria pedras que têm linhas retas perfeitas,
que depois, às vezes, a gente vê elas nas montanhas, assim, de repente. Então, é só uma coisa que, para anos, eu falava que a linha reta não existe na natureza, mas uma vez, quando eu estava em São Tomé das Letras, uma menina falou isso, aí eu olhei para o chão, aí todas as pedras eram linhas retas perfeitas. E eu falei, pô, cara, o que a gente faz com isso? É paradoxal, assim, de repente, a água é tanto isso quanto linha reta, assim. É. Então, é diminuir, achar, experimentar, que é uma coisa muito interessante. A gente, às vezes, quando a gente é criança, a gente experimenta o tempo todo, e usando curiosidade, virando as coisas, fazendo coisas. Aí é muito Você... valioso isso. Não, eu só ia Uhum. comentar que você falou uma vez assim que a natureza se perde muitas vezes por dia. Eu achei muito lindo, Ah. porque É, well, assim, eu sou muito ar, água, né? E às vezes assim, você está fazendo uma coisa, de repente já foi, virou, e aí isso me é. traz um certo conforto. Assim, não, tudo bem, a natureza se perde muitas vezes por dia também. Tá tudo bem se perder, não tem problema, né? A gente Sim, tem que por se perder para favor. se encontrar, né, Pete? Exatamente, exatamente por isso que a natureza se perde para se encontrar. É muito valioso esse reencontro. No reencontro, a gente tem a possibilidade de ser diferente ou do mesmo jeito. Aí você fala, cara, que loucura, assim, a gente tá tão livre, assim, só que a gente se prende, assim, a gente se prende, a gente aprende a se prender, ou, como você falou, mas, é água, as pessoas estão se reinventando o tempo todo, elas, tipo, circulam muito mais, assim, de repente tem mais liberdade, elas criam, aí recriam, assim, de repente o elemento terra não faz isso tanto, ou mais lento nesse processo de se recriar, mas é muito importante se perder, porque aí ela te dá a oportunidade de se reencontrar. Aí, às vezes, você encontra com você, assim, tipo, de fora, aí você fala, oh, quem é você? Oh, engraçado, você está sendo assim, assim, assim. Aí, de repente, assim, te dá a oportunidade de ser um pouco diferente, assim, porque as crianças o tempo todo, eles estão fazendo fantasias, estão inventando coisas, assim, de repente. Aí a gente, na verdade, é o melhor jeito de aprender a interagir, assim, porque isso é uma das coisas que a natureza, a gente tem a tendência de falar que, ó, as plantas, elas estão lá, as montanhas estão lá, a água está lá, elas estão comunicando o tempo todo, só que elas não falam nossa língua, ou melhor, a gente não, poucas pessoas hoje em dia entende a linguagem da natureza, porque não é português ou inglês ou francês ou italiano, assim, envolve um troca de sensibilidades. Imagina o que a água sente quando ela faz uma curva na natureza, num rio. O que elas, quando você olha, você fala, cara, assim, bolinhas lá, tem vórtices que criam, tem rastros que envolvem tudo que está em volta, tem peixes até que adoram essa coisa da massagem, porque a água fica espremida nos curvos do rio. Você imagina que isso não é uma conversa. É a conversa, ela vai para dentro da terra, assim, né? A terra do lado, ela fica, tipo, arrepiada de cócegas da água se esfregar nela. É que ela cria uma carga elétrica que passa dentro de toda a terra que está na borda do rio. Aí todas as árvores que gostam de crescer na beira do rio, elas estão lá, elas estão sentindo tesão o tempo todo porque a água está fazendo cócega nas raízes delas. Assim, é um tipo de comunicação que a gente, tipo, em conto de fada a gente tem, assim, as crianças inventam, mas no custo da gente ficar sério e adulto, a gente deixa esse tipo de visão do lado, assim, de repente. Mas é muito real a comunicação na natureza. Aí ela oferece essa oportunidade de falar, pô, mas então, próxima vez, assim, quando estamos liberados do lockdown, vai sentar no curva do rio. Não senta em qualquer lugar, não. Vê onde você sente mais, assim, de repente. Ou, assim, tipo, não consegue sair do seu apartamento, sobe até o teto. Sobe, entra no elevador, aí vai lá em cima. Vai ver longe, assim, lá em cima, assim, grita, vê se alguém grita de volta. Vê se tem gavião ou... não sei, mas, assim,
e usa os poucos recursos, assim, de repente, para expandir o espaço, assim, aí experimenta isso com o não saber, aí do se perder, assim, de repente, para você se permitir de se reconhecer, assim, aí você fala, não, tá tudo bem, tá tudo bem, assim. E a criatividade também, né? Assim, quando ontem eu fiz uma meditação guiada, que foi muito bonito, assim, né? De perceber assim, a potência que tem quando você é guiado ao inconsciente. Isso é incrível, né? Assim, eu tenho muita conexão com o tambor e com os animais, né? E como esse universo do nosso inconsciente pode aprender a ensinar tanto, né? Quer dizer, a gente pode aprender, mas o que eu ia dizer, assim, é que talvez, né, assim, a gente nesse momento de lockdown, deixar essa percepção do usar a nossa criatividade, né, e esse inconsciente que pode levar a lugares e fechar os olhos e descer numa escada e ver onde você dá, né? Foi essa meditação que eu fiz ontem, assim. E aí eu dei numa floresta e aí eu encontrei, enfim, assim, é um universo avatar que existe dentro da gente. E são ferramentas muito, né, assim, de realmente poder encontrar muita sabedoria dentro, né? São respostas que vêm, assim, que é maravilhoso. Eu acho que isso está muito ligado com a natureza, nesse sentido de você olhar, por exemplo, um tronco de uma árvore e a quantidade de informação que você pode receber daquele tronco, né? Quanta vida existe, né, dentro do micro, né? Então, quanta vida existe dentro da gente, né? Assim, é muito lindo ter essa exploração desperta, né? Exatamente. Eu acho que, para mim, assim, a razão que o ser humano, como espécie biológica, nasce dentro do meio de tanto estímulo, assim, depende se a gente não está, assim, olhando, como você falou, a gente pode imaginar, mas sendo que a gente tenha uma experiência real, é muito interessante, assim, esse processo, tipo, em termos neurológicos, assim, que é importante a gente ter uma experiência real dessas coisas para a gente poder chamar isso de volta. Senão, a imaginação, beleza, a gente pode imaginar, mas ela fica muito real. Aí parte das coisas, o tambor, ela é o elemento A com ritmo. O ritmo é o elemento terra. O ar é que entra e sai do nosso corpo, assim, depende, não sei quantas vezes por minuto, mas o tempo todo a gente está usando ar para trocar, aí para viver. Então, na hora que você usa um tambor ritmicamente, aí o ritmo, assim, de repente, ela começa a gravar. Essa é exatamente por isso que a gente tinha o CD redondo, disco redondo, assim, de repente tem as ondas, assim, com frequências que até dá para medir, que transmite o certo tom. Aí a gente mistura elas, assim, a gente modula elas. Então, parte aí usar isso. Assim, o ser humano, possivelmente, a gente não sabe, assim, depende, mas assim, a gente tem imaginação criativa. Aí a gente pode usar essa imaginação criativa, assim, tipo, ao nosso favor, a gente deveria estar. Só que ela meio que ficou deixado do lado por sermos seres racionais responsáveis, assim, é que você não fica irresponsável se você usa a sua imaginação. É só que ela te possibilita e às vezes você vai encontrar com outras pessoas que estão lá, ou animais, ou plantas, ou coisas. E a natureza, ela tem relacionamentos muito profundos que atravessam os reinos. Tipo pedras que tem a ver com animais, que tem a ver com plantas, que tem a ver com pessoas, que tem a ver com nuvens, que tem relacionamentos que tem uns povos indígenas que chamam do totem, assim, mas elas são coisas parecidas, porém diferentes. Aí, de novo, você vê o custo da massificação. Assim, a gente fica massificado sem saber o quem sou eu, o que eu sinto, qual é a música que eu gosto. Quando eu faço, assim, escuto uma certa música que me relaxa, por onde eu viajo. É muito interessante. Tem um argentino, assim, chamado Silas, um movimento humanista, que anos atrás eu trabalhava com eles, assim. Aí as histórias dela, assim, depende, são
muito simples, como se fosse um sonho, assim. Mas você vai para uma praia e tem um palmeira lá, e você está lá olhando para o mar, aí você faz isso como um grupo de pessoas, aí não é a mesma palmeira, porém, cada um está imaginando ela do seu jeito. Sim. É o mar, é o mesmo mar, só que para algumas pessoas ela é liso, é cristalino, para outras pessoas tem ondas fortes, assim, comendo areia. Assim, tem pessoas que percebem que tem coco verde no coqueiro, e outras pessoas que estão na praia, elas têm que andar e correr, aí tá livre. Uhum. Então, a parte é a gente reaprender a se permitir a Uhum. ser livre. Assim, de Uhum. repente, a imaginação, às vezes, é o único recurso que a gente tem, particularmente quando a gente está preso. Uhum. Então, o que ajuda a gente a entrar nesse processo de imaginação criativa? Ela pode ser a memória, pode ser música, pode ser sentar e pintar. Essa coisa, você pode falar, é um tipo de meditação que permite você falar para a mente, agora, justo agora, eu não vou pensar. Exato. Agora eu vou fazer outra coisa. A gente pensa depois, mas no momento eu estou num espaço de me É. compartilhar como Uhum. uma experiência que eu não sei exatamente o que vai ser. Depois Uhum. eu vou elaborar. É isso a Isso. gente usa na Uhum. fenomenologia como um Uhum. meio de procurar saber sobre plantas, animais, pessoas, ambientes, Uhum. porque o pensar é muito útil, mas É. pensar demais é contraproducente. A gente É. tem que saber como parar. Isso, é. E também, assim, Pete sempre me lembra de olhar para as nuvens, que é uma coisa que é muito lindo, né? Assim, eu olho para as nuvens e falo, nossa, ainda bem que vocês existem, nuvens. Imagina se a gente não se não existissem as nuvens, né? A gente iria se sentir Aham, meio desamparado nessa terra. E, aham, e o quanto que é incrível mesmo, que abre espaço, né? Dá um, um espaço mesmo, assim, um aham, não tempo, né? Onde, aham, onde a gente, para mim, assim, é muito potente desse esvair, assim, deixar os pensamentos irem e trazer novas coisas. E acho que essa coisa da fenomenologia, né, também me interessa muito, assim, que é a observação, que é o que eu estou falando de observar as nuvens, né? aham, Então, aham, quando é você sim. observa sem interpretar, sem julgar, né? E Aham, essa é uma, eu diria assim, uma pedra no sapato dos seres humanos, né? Porque a gente aham, está sempre tentando colocar isso que você está falando, né? Da nossa própria percepção. Então, acho que uma coisa legal assim é como deixar, né? Como abrir espaço para que é, novas coisas possam surgir. Eu acho que esse momento é muito potente nesse sentido. A gente está vivendo um momento de transição que é muito lindo de explorar assim os nossos dons e rever, né, tudo que como a gente pode estar em mais harmonia assim mesmo com a Terra, né? aham, Então acho que esse como ele vai vir a partir desse não espaço, né, do parar de pensar um pouco e deixar que a nossa sabedoria flua de uma maneira nova, né? A gente precisa mudar o paradigma, não dá para aham. deixar nessa achar que a gente vai encontrar a resposta num livro, a gente vai encontrar a resposta olhando para as nuvens e deixando esse não tempo despertar alguma coisa, enfim. É, se a Letícia está falando uma coisa, observar sem interpretar. Isso. Assim, exatamente isso. Só que não é tão óbvio, porque a gente passou tantos anos sendo treinados a interpretar tudo, Uhum, é que a gente pode treinar isso também, assim, de não interpretar. Assim, de só olhar. Aí essa coisa dos detalhes da natureza, a natureza das nuvens, assim, que essa mudança contínua. Assim, aí que é interessante quando os povos indígenas, elas têm tanta sabedoria, uma das razões é que elas estão acostumadas, assim, que o povo branco fala fazer nada. Aí uhum, elas fazem nada todo dia, e fazem nada com regularidade, mas isso permite que elas conseguem perceber o tempo de um dia depois do outro. Começa a perceber que tem famílias de nuvens, que as nuvens que a gente vê no céu hoje,
elas não vão ser as mesmas nuvens no céu amanhã, porque elas estão em mudança. Aí se a gente observa essa mudança de evolução ou a transformação das nuvens, a gente começa a perceber que a gente pode saber coisas. Tinha, tipo, em alguns tribos, tinha as pessoas que faziam leitura das nuvens, assim, para falar para o resto das pessoas. É que as pessoas que têm mais contato com o elemento ar é água, porque as nuvens são água no ar, que é isso, assim, de repente. Então, as pessoas que têm mais afinidade com isso, têm como se, tipo, se perder nessa linguagem de não saber, só que elas ficam sabendo coisas. Mas, igualmente, assim, a gente tem as pessoas que são mais ligadas ao fogo, então talvez é interessante, assim, tipo, ter uma vela acesa e sentar lá e meditar com uma vela, um incenso, acender. Incenso é incrível, assim, simplesmente para olhar e ver o que o ar quente faz. É umas coisas ridículas que faz quando você está olhando, aí você começa a entrar numa pira olhando para a fumaça, sai de um palito do incenso, aí ela tá fazendo umas curvas, aí você fala, o ar tá em movimento, aí de repente ela faz uma linha reta, e você fala, vem cá, vem, eu vi uma coisa. Tipo, não é todo mundo que enxerga essas coisas, mas pessoas que têm fogo enxergam. Pessoas que têm fogo na cozinha, assim, pessoas assim que ficam lá, assim, de repente, vendo e podendo meditar enquanto cozinha, assim, pessoas assim de repente organizando, eu sou virginiano, tem muita terra, assim, de repente para mim não é peso nenhum varrer a casa todo dia, assim, é ritmo, assim, é constância, assim, de repente, aí também tem uma mente mais analítica. Isso é muito interessante do ritmo na natureza também, né, Pete? Assim, acho que a gente nesse tempo também está precisando muito, assim, gente, eu peço desculpa se eu generalizo, mas eu tento trazer todo mundo junto para a gente conversar, assim. Por Mas favor, sua natureza. sinto um pouco mal esse a gente, eu não gosto de falar gente, mas eu sinto necessidade de ritmo. E na natureza existe o ritmo, né? E é um ritmo, assim, você olha o rio correndo, é ritmo. Mas cada vez a água desce literalmente de um jeito a, né, quanto tempo. Então, como fazer, assim? Como você acha que trazer esse ritmo no dia e uma... enfim, isso, assim, de sei, planeja, assim, tem pessoas que estão se perdendo porque não tem ritmo, porque o que criava ritmo para elas era, tipo, acordar de manhã, entrar na cozinha ou na sala, tomar café da manhã, falar, dar um beijo para a esposa, os filhos, assim, falar tchau e tá indo, tipo, no trânsito, assim, de repente o ritmo do trânsito, para algumas pessoas nada mal, para outras pessoas uma loucura, assim, de repente, mas vai para o trabalho, assim, então tinha um ritmo diário. Se não tem que recriar, brincar e recriar. Começa, tipo, se organizar e fazer certas coisas em certas horas. Aí, tipo, ser paciente com você, não precisa ser, tipo, na batida, mas você pode colocar um alarme no seu celular, assim, de repente. Aí, quando você, inicialmente, assim, tipo, pode parecer loucura para algumas pessoas, mas pode ser a base de sanidade para os outros. As pessoas se sentem amparadas, que de manhã, assim, até as 10, elas estão fazendo certa tanta coisa, assim, até a hora do almoço, depois do almoço faz outra, do meio da tarde até a noite, não sei. Mas recriar o sítio, porque é um momento muito especial que a gente está vivendo, mas muito especial, porque a gente está percebendo assim que nós somos criadores de uma realidade, somos presos a uma realidade externa, tipo uma natureza maior, é o lockdown, a tristeza, assim, aí essa dúvida, é um medo, assim, é um bolo de tantas coisas, assim, tipo, são os presidentes, são as pessoas, assim, são os médicos, as enfermeiras, tantas pessoas, assim, tantas coisas,
Mas eu, no meio disso, assim, eu tenho que estar em paz comigo. Então é interessante saber como que eu posso fazer isso. Aí também perceber que como eu não vou encher o saco das pessoas com quem eu estou convivendo. Porque às vezes eu tenho que dar uma distância. Se eu tenho um tempo, assim, de repente facilita muito. Parece muito banal, mas se de repente se eu tenho o dia dividido assim em atividades, para algumas pessoas vai ajudar todo mundo na casa de não atravessar, assim, de repente, quando eu estou meditando, assim, de repente, a Bel, tipo, pode estar acordada, mas ela não está falando comigo. Eu estou fazendo yoga, eu estou meditando. Aí depois a gente toma um cafezinho junto. Depois eu saio, assim, eu faço umas coisas, assim. Depois a gente se vê de novo, assim, na hora da almoço. Tem, mas falar para a gente, depois falar ou comunicar para os outros, assim, talvez ela só precise ser uma vez, porque é óbvio, assim, em casais que estão bem resolvidos. Aí ter uma coisa, porque os limites, elas estão lá, tipo, as bordas do rio estão lá exatamente para dar contorno para a água. As curvas que as nuvens faz no céu é a pressão do ar, assim, de repente é o peso da água que organiza a forma. Então, a forma é a linguagem dessa ritmo organizada, a forma de tudo, do caneta, do flor, do rio, da nuvem, da montanha, do planeta Terra, mostra um relacionamento de coisas do elemento Terra, a física. O invisível é outro papo, porque o invisível, putz, tem pessoas que lidam muito mal com o invisível, mas você, como pessoa, lida muito bem com o invisível. Então, é interessante saber como comunicar, porque tem coisas que dá para falar, outras coisas que dá para sentir, aí tá bem. Um, uhum. Um comentário lá em cima que eu achei interessante, que acho legal trazer, é assim que nesse momento, que também faz parte dessa relação do invisível, porque a gente não vê a natureza nesse momento se regenerando, Aham, né, de lockdown, assim, mas é muito aham, interessante pensar que está cada um dentro, lidando com a sua própria natureza, e a natureza em si é viva, né? E sem tanto impacto do ser humano, né? Então, aham. Aqui, assim, tipo, eu não estou tão limitado quanto algumas pessoas no planeta. Um, mas todo dia a gente está comendo broto de lentilha. Todo dia, assim, 2 vezes, 3 vezes por dia eu vou molhando elas, assim, aí a gente vai comendo elas regularmente. Aí é uma prática super simples, assim, que todo dia elas mudam. Então é uma coisa que é um processo vital. Agora tem umas plantas na varanda. As coisas vão se incrementando, assim, mas a natureza, de certa forma, está muito feliz, assim, de repente, assim, a Greta, assim, aquela menina, assim, que estava lá pelejando como o mundo tanto nos últimos anos, assim, de repente, ela e tantas outras pessoas falando, não, pelo amor de Deus, põe o pé no freio, assim, adultos, por favor, sejam responsáveis, fala a verdade, um para o outro, assim, de repente, seja mais transparente, assim, seja mais amorosa, assim, de repente, entre vocês e as outras pessoas. Agora, assim, perceber que essa natureza está dentro da gente, aí fora, enquanto o ser humano está, assim, aqui, putz, onde estou na Itália, essa época do ano era um inferno. O céu, assim, cheio de linhas retas, feito pelos jatos, indo aí vindo, assim, para não sei aonde. Assim, de repente, transtorno, criando uns nuvens, linhas retas. Aí você fala, não, mas essa parece uma nuvem, mas na verdade ela não é, ela não tem a mesma liberdade. Aí lá, na ionosfera, assim, de repente, aumentando o buraco no camada do ozônio, fazendo um monte de merda, assim, de repente, a gente, putz, a gente tem a oportunidade de pensar, bom, será que a gente precisa ter tantos voos internacionais, assim, pensar, assim, o que que a gente está fazendo. Então, a natureza está
tá muito bem. Aqui a primavera tá bombando, assim, de repente. Aí só o que a gente pode ter, talvez, é perceber nossa natureza, se a gente não tem plantas em casa ou nada assim, perceber o que acontece mais perto da lua cheia é lua nova. Nós somos basicamente água, assim, a gente é muito regida tanto quanto os oceanos, o crescimento das plantas, o movimento dos animais, assim, de repente a chuva, assim, tudo regido pela lua, assim, de repente aí a gente também, então, uma das coisas que talvez a gente pode perceber, fazer um calendário, aí todo dia eu olho, é uma coisa rítmica, eu vou lembrar de olhar para o calendário e ver onde está a lua, o que que eu estou sentindo. Isso aqui é um pouco mais longe, arruma um calendário biodinâmica da lua, aí ela vai te falar, hoje é dia da raiz, hoje é dia da flor, hoje é dia do o fogo, assim, depende, hoje é dia da terra, e, assim, então começa a perceber que tem pequenos nuances, isso é normal para a gente, só que a gente, às vezes, a gente não está numa posição de se permitir a perceber isso. Aí, ver como que a gente consegue comunicar isso para os outros. Se a gente consegue escutar o que as outras pessoas estão sentindo, porque às vezes se a gente fala muito, não abre espaço para outra falar. Então, essa dança é muito importante, a gente consegue resgatar de escuta, de fala, às vezes não falar demais, só falar o mais essencial. Aí saber que tá tudo certo. Assim, essa coisa que a gente está passando faz parte de um processo do planeta, seja criado pela natureza, ou seja criado por seres humanos, assim, num laboratório. É tudo. Seres humanos que criaram no laboratório estão vivendo esse momento no planeta também. Então, estamos juntos, assim. Então, parte é simplesmente sacar que é um momento que a gente tem a viver, a se perceber de maneiras diferentes. É começar, talvez, se tratar de forma diferente, é tratar os outros de uma maneira diferente. Aí isso vai alimentar a natureza profundamente, assim. Ó, a gente tem 40 segundos, eu sugiro eu vou cortar a live e aí a gente volta e aí finaliza, assim, mais uns minutinhos para a gente finalizar com calma. Que linda! Comentei com o Pete antes de fazer a pergunta, que as perguntas são mais importantes do que as respostas. E para mim isso é muito forte, assim, né? O quanto que é importante fazer perguntas e deixar as respostas virem dentro dessa observação da natureza, né? E deixar as perguntas vivas dentro da gente, né? E uma pergunta que veio, que eu acho que também não tem resposta, mas a gente está co-criando essa realidade juntos, cada um, é a possível solução coletiva para a sociedade humana nesse momento. Como que você vê essa coletividade dentro do que precisa ser mudado? Eu acho que essa coisa, a gente está vivendo num momento que a gente pode desenvolver ou aprofundar o medo, a rigidez, assim, essas coisas dentro da gente, ou a gente tem a possibilidade de perceber essas mudanças, essas nuances, assim, essa flexibilidade, assim. Eu teve uma primeira experiência aqui na Itália, assim, de retomada das coisas. Aí, as pessoas com rigidez estavam normais, parecidos. Então, a gente tem uma oportunidade de mudar as coisas, aí não se espantar se aparentemente tem pessoas que não mudaram nada, porque o que segura as pessoas numa mesmice é esse medo de se perder, um medo do novo, embaixo do medo às vezes tem tristeza e raiva, assim, que se manifestam em momentos diferentes, assim. Então a gente tem uma grande oportunidade de mudar as coisas, ok, o grande barato é que ninguém sabe como vai ser, como pode ser.
Então, um pouco, tipo, nessa live é um pouco complexo porque a gente só tem pessoas podendo mandar mensagens. No futuro, assim, no futuro próximo, vai dar para a gente ter um live holográfica onde todo mundo está junto na mesma sala, assim, conversando. Isso não está muito longe da nossa realidade. No fim de tudo isso, assim, voltando para a natureza da natureza é ter tudo interconectada, está tudo interdependente. Na hora que a gente acredita nisso, de uma espécie como somos a espécie ser humano, assim, então a gente já tem um pé dentro, assim. E conversar com as plantas, os animais, as cachoeiras, assim, é um dom individual. Não que uma pessoa faz tudo, mas todo mundo faz um pouco. Isso que é parte da complexidade da gente entender as outras pessoas, porque o que dá barato para um não dá nada para o outro, assim, de repente. É perceber que a gente tem essa ligação entre nós, assim, é essa suavidade, assim, de poder se reconhecer dentro de dificuldades, de reconhecer as outras pessoas em dificuldades e tristeza, é essa qualidade empática, que é, tipo, particularmente no Brasil, é uma qualidade muito forte, é uma energia que eu gosto muito, assim, de repente, para mim, eu preciso sentir esse campo empático, senão eu volto a ser elemento terra, pedra, aí mais fechado, aí mais duro, assim. O futuro depende da abertura de todos nós. É a possibilidade de brincar com o futuro sem precisar fechar qualquer negócio. Vai falar, a solução é essa. A natureza não tem uma coisa única nenhuma vez. Momentaneamente as coisas são ou terra, ou fogo, ou água, ar, ou espaço, mas elas estão dançando. Então a parte é essa coisa de meio que joga peteca, manter a peteca no ar o máximo do tempo possível para todo mundo ter a sensação que está rolando, em vez de alguém entrar e falar, eu entendi, o caminho é essa, vamos lá. Esse momento também vai chegar, mas todo mundo vai sentir que é real, em vez das pessoas que têm naturalmente, pessoas com mais fogo, elas vão ter essa necessidade de falar, não, foi, já foi, é lá, mas esqueceu que tem umas pessoas que ainda estavam no meio do sentir, aí não estava ligado ainda. Então, parte é a gente esticar esse tempo sensorial para todo mundo poder se sentir sintonizado. É saber que, de fato, estamos ligados. Hoje, via Instagram, que é tipo 3 anos atrás ou 4 anos atrás, talvez não era tão possível. Cada vez mais a gente está indo para a intuição, de comunicação sem visão, sem palavra, sem falar. Aí todo mundo já teve essa experiência. A gente treinar, falou nessa viagem que você fez, assim como tambor, assim um pouco, assim a gente pode ter encontros, só que são mais encontros sensoriais do que passar informações, assim, tipo, a gente consegue encontrar pessoas aí, em lugares, aí interligar, fazer interconexões que envolvem sensações, que tocam as emoções, assim, aí isso é importante, assim. O que vai nascer disso é relativo, vai depender do país, quem está junto, quais são os recursos, assim, as possibilidades, mas essa possibilidade de conviver mais empaticamente, de ter uma escuta ativa, ter um coração aberto, e não ter pressa. A gente não precisa responder, ter a resposta no ponto de língua do que 2 mais 2. A gente pode conviver e matutar com isso assim durante um tempo, e às vezes tem que falar, no momento eu não me sinto possível dar uma resposta. Aí as outras vão precisar poder aceitar isso. Aí fala, depois a gente se liga, assim, a gente se fala. Então, tem muita mudança a acontecer, mas vai depender das pessoas, assim, porque a gente corre um risco enorme de voltar. A gente tem, tipo, gatilhos. Todos nós temos gatilhos que traz a gente de volta para um eu que, na verdade, eu sei que não sou isso. Eu sou muito mais do que isso. Então, é interessante que quando esses gatilhos aparecem, a gente vê e fala, esse é um gatilho.
eu não vou reagir, ou eu vou encurtar esse processo. Tá todo mundo nesse processo na vida, encurtar esse Isso me tempo. lembra, isso me É. lembra só comentário, uma história que Lama Michel conta de um monge no monastério, Aham. que ele tinha, é, como é que fala que rouba as coisas? Ah, cleptomania. É, Cleptomania. é. Ia na casa dos monges, né? E de repente pegava alguma coisa e levava, né? E aí ele começou a pegar, sei lá, um livro. E aí ele pegava o braço dele e falava: Olha, tem um ladrão aqui, tem um ladrão aqui. E aí as pessoas Aham, vinham aham, e aí pegava e falava: Não, isso aqui não é seu, né? Mas ele conseguia aham, pegar esse momento de: Peraí, eu sou ladrão, né? E eu aham. acho que é uma história boa, assim, eu lembro dessa história agora, nesse sentido de que Muito você está bom. falando, assim, de não voltar para o normal, que acho que Aham, quando a gente fala de viver uma vida mais sustentável, que é o que está se falando já há tanto tempo, e nesse momento cada um está entendendo como faz, né? Nesse lugar, né? Ah, então peraí, esse plástico aqui eu posso fazer o que com ele? Ah, eu posso aham. de repente usar, enfim, de uma outra maneira. Para onde vai o lixo? Como eu posso trazer a natureza para dentro da minha casa? Todos esses Sei. atos mais conscientes, né? Que é o mesmo Uhum. lugar de não deixar entrar no automático, né? De É, pegar e sei. falar, olha, tem uma pessoa consciente aqui, eu estou sendo consciente do meu lixo, eu estou sendo Exatamente. consciente do meu consumo, enfim, né? Uma É, sei. reflexão. É, exatamente. Aí é desse jeito, não é, é como chicote, não é sofrimento. Tipo, a gente aprendeu as dores, a sofrer, a ser, mas a culpa é um peso enorme. Ela traz espontaneidade. Então é muito mais eu me pegar na flagra com amor, com carinho, eu me olho assim na cara, assim, e falar, sou eu. Eu falo, opa, porque isso é socialmente, é ambientalmente sendo responsável. Exatamente. Então, é uma bela história. Assim, sem dor. Isso tudo, esse é o baú de todo mundo, assim, essas coisas escuras do medo, culpa, amor, elas estão cheias de coisas, assim, muito difíceis, assim, que, eventualmente, assim, de repente, mas o primeiro passo, assim, é não se culpar, não se cobrar, é só ter a honestidade de falar sou eu, assim, o espelho meu, assim. É por isso que no Uhum. budismo tibetano elas têm esse espelho, assim, ela consegue concentrar um monte de coisa do mundo inteiro que cabe dentro de um espelho, assim, de repente é muito Uhum. poderosa, assim, de repente, mas é importante olhar no espelho de vez em quando, não só para fazer o cabelo, como o Rinpoche falava, assim, de repente fazer, se preparar para o mundo, não, para se preparar internamente, assim, de repente, não só externo, que é essa coisa que está aqui, assim. Então vamos juntos, assim, é uma coisa muito normal se juntar, mas exige essa É. honestidade como a gente é com os outros. Uhum. Exato. E acho que também é uma fonte de inspiração, né? Quando a gente também está em comunidade, assim, mesmo aqui nesse momento, onde tem tantos amigos e pessoas conectadas, né? E a gente se vê Aham, como espelho, assim, nesse sentido de falar, então, aham, um, né, vai junto, vamos, né? A Marina está falando, a gente está aham, aham, surfando a onda juntos, né? E eu estou vendo muito a sim, importância de fortalecer mesmo a comunidade virtualmente. A gente pode sentir o outro, a gente pode mandar amor, carinho, né? Assim, tem tantas coisas que estão despertando desse momento do lugar com o invisível, né? aham, Dessa percepção além do que a gente conhece como real, né? E, aham. e Você pode fazer, você começou falando assim que você fez, tipo, se sentou,
você tava com um tambor, mas assim, tipo, você tem uma outra música que você pode sugerir para as pessoas escutar, mas assim, de repente pode não, como geralmente ela vai despertando a cabeça, assim, com várias coisas, que tá tudo certo, mas assim, viajar, lutar, se encontrar com outros seres, pessoas. Uhum. Uhum. Sim. Que bom.